Olá a todos, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. O vídeo de hoje é sobre a vitamina B12. Há uns dias eu perguntei-vos nas redes sociais quais é que eram as vossas dúvidas e os mitos que vocês conheciam sobre esta vitamina e então o vídeo de hoje é para responder a todas essas questões. Para começar e para introduzir o tema, eu gostaria de dizer que a vitamina B12 ou cobalamina, tal como eu já falei num outro vídeo sobre os nutrientes mais importantes na alimentação vegetariana, ela é um dos nutrientes que nós devemos ter em consideração nas dietas de base vegetal, incluindo na dieta vegetariana. Ela só existe naturalmente presente em alimentos de origem animal, portanto, nós quando temos uma alimentação com poucos ou nenhuns alimentos de origem animal, devemos procurar outras fontes desta vitamina. A vitamina B12 ela é sintetizada por bactérias, não é sintetizada por nós nem pelos animais. Nós obtemos esta vitamina através da nossa alimentação e através também das bactérias da nossa microbiota intestinal, isto é, das bactérias que estão presentes no nosso intestino. Então, respondendo às vossas questões. A primeira questão é pela Raquel, que pergunta: como posso obter vitamina B12 numa alimentação vegan e qual a sua importância? Então, numa alimentação vegana, numa alimentação que não tem qualquer alimento de origem animal, nós temos duas hipóteses. Ou tomamos suplementos de vitamina B12, ou então ingerimos alimentos fortificados nesta vitamina, ok? Mesmo quem é ovo-lacto-vegetariano, portanto consome ovos e laticínios, eles podem não ser suficientes para prover uma quantidade suficiente de vitamina B12. Portanto, mesmo quem é ovo-lacto-vegetariano deve optar por uma destas duas opções. Okay? E qual é a sua importância? Então, a vitamina B12 ela é muito importante quer para a síntese de ADN, quer para a manutenção da integridade da bainha de mielina que cobre as nossas células nervosas. Isto é, uma espécie de uma capa protetora que os nossos nervos têm. Por isso é que a falta de vitamina B12 tanto pode provocar anemia, uma anemia megaloblástica, que é um tipo de anemia, ou então pode provocar danos neurológicos, precisamente por este papel tão importante que ela tem nos nossos nervos. Depois, a segunda pergunta pela Berta é: como posso assegurar vitamina B12 na alimentação de uma criança vegetariana? É precisamente da mesma forma, ou através dos suplementos, ou então através dos alimentos fortificados. Se vocês não sabem o que é, alimentos fortificados são alimentos aos quais foi adicionada esta ou outras vitaminas. Existem, por exemplo, cereais de pequeno almoço que têm vitamina B12, existem bebidas vegetais que também têm, e até a levedura nutricional, que são os flocos semelhantes à levedura de cerveja, mas que é fortificada em vitamina B12. Okay? Depois, Veggie Food for All pergunta: a carência de vitamina B12 manifesta-se através de alguns sintomas ou só é detectável através das análises clínicas? Então, a carência de vitamina B12, ela traz sintomas, principalmente sintomas neurológicos. Os mais precoces, aqueles que aparecem no início do déficit de vitamina B12, são a falta de memória, falta de concentração e falta de energia e também dormência dos formigueiros nas pernas, são assim os mais comuns. A irritabilidade e a depressão também são outros sintomas, também podem ser causados pela falta de vitamina B12. Só é detectável através das análises clínicas? Não, porque pode haver estes sintomas antes. No entanto, é possível haver déficit de vitamina B12 sem haver sintomas, por isso é que as análises são tão importantes. A Sónia pergunta: que análises se devem pedir para avaliar os níveis de B12? Já ouvi dizer que a análise standard não é fiável para avaliar. Então, nós podemos avaliar o estado da vitamina B12 através de vários parâmetros. Podemos utilizar a vitamina B12 sérica, podemos utilizar a homocisteína, o ácido metilmalónico e a holatranscobalamina 2. O problema é que estes últimos parâmetros não estão disponíveis em todos os laboratórios e também não são comparticipados. Então, o que nós fazemos é utilizar maioritariamente a vitamina B12 sérica. O problema é que esta vitamina B12 sérica, ela é afetada por vários parâmetros, nomeadamente os análogos de vitamina B12, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, o que nós fazemos é, utilizando a vitamina B12 sérica, nós recomendamos que o valor esteja acima de 490, porque é aquele valor que nós sabemos que, à partida, assegura que os restantes parâmetros do metabolismo da vitamina B12 também vão estar bem. Portanto, não é 100% viável, mas é uma estratégia para nós percebermos qual é o real estado
o real status da vitamina B12 naquela pessoa. A Catarina pergunta: suplementos de vitamina B12 vegan ou alimentação é suficiente? Sim, nós podemos utilizar só os suplementos, só os alimentos fortificados ou os dois, e isso pode ser suficiente. O Miguel pergunta: a B12 que é adicionada ao leite vegetal é suficiente para suprir as necessidades diárias? Ora, isto depende porque as necessidades diárias variam consoante a idade da pessoa. Ok, eu vou-vos colocar aqui um quadro com as necessidades de vitamina B12 ao longo da vida para vocês terem uma ideia. Então, um alimento fortificado, uma bebida vegetal ou levedura nutricional ou outro alimento pode ser suficiente ou não. Vocês têm de ver a quantidade de vitamina B12 que aquele alimento tem por 100 gramas ou por 100 ml e depois multiplicam pela quantidade que vocês tomam ao longo do dia. E depois comparam esse valor com o valor das necessidades que vocês têm. E assim já conseguem perceber se aquele alimento vai ser ou não suficiente para dar toda a vitamina B12 que vocês necessitam, ok? Portanto, é desta forma que nós sabemos se o alimento é ou não uma fonte suficiente desta vitamina. What I Eat Veg pergunta: qual é a importância da vitamina B12 na gravidez ou numa criança ao longo da sua idade? Então, na gravidez a vitamina B12 é muito importante porque o feto acumula vitamina B12 durante a gravidez, acumula entre 0,1 a 0,2 microgramas todos os dias. Se a mãe não tiver uma fonte adequada de vitamina B12, seja ela alimentos fortificados, seja ela suplementos, esta criança vai nascer com reservas baixas de vitamina B12. E se durante a amamentação, caso ela exista, a mãe ainda não tiver fontes suficientes desta vitamina, esta criança pode ter déficit severo de vitamina B12 ainda durante os primeiros meses de vida. Por isso é que durante a gravidez e a amamentação é muito importante a vitamina B12. E depois, ao longo da idade da criança, ela também é importante pelos motivos que eu já expliquei. Portanto, por ela participar na síntese ADN e por ter um papel protetor da bainha de mielina das nossas células nervosas. Portanto, é muito importante também durante a infância. De seguida, a Ana Mestre pergunta: tomar metilcobalamina ou cianocobalamina? Então, metilcobalamina e cianocobalamina são dois tipos de suplementos de vitamina B12 que vocês encontram à venda. A cianocobalamina é o tipo de suplemento de vitamina B12 mais estudado, mais seguro, mais fiável e também o mais barato. Portanto, é aquele que normalmente a maior parte das pessoas tomam. Nós recomendamos a metilcobalamina quando a cianocobalamina, por algum motivo, por exemplo, provocou acne naquela pessoa, o que é raro, mas pode acontecer, ou então se a pessoa é fumadora, e então nós optamos por recomendar a metilcobalamina. Existem mais tipos de suplementos de vitamina B12, mas esses normalmente são os injetáveis, que são cada vez menos utilizáveis, porque estas fontes de vitamina B12, estes suplementos orais ou sublinguais, têm bastante eficácia, portanto são os mais comuns. Depois, a Silvia Pisco pergunta: qual é a regularidade com que devemos tomar B12 e qual é a dose? Temos que tomar para a vida toda? Então, a regularidade e a dose de vitamina B12 depende muito do status daquela pessoa. Isso nós só através das análises é que vamos conseguir perceber se aquela pessoa tem níveis adequados ou se tem falta ou se tem excesso de vitamina B12. Portanto, quer a dose, quer a regularidade vai depender disso. Se os níveis de vitamina B12 estiverem adequados, a dose recomendada são 2.500 microgramas de vitamina B12 por semana, que nós podemos tomar uma vez na semana ou então podemos repartir ao longo dos dias, sendo que repartindo acaba por ser sempre melhor, ok? Se temos de tomar para a vida toda, sim, devemos tomar para a vida toda. No âmbito ainda desta pergunta, a Liliane pergunta: há mesmo necessidade de tomar suplementos? O que é que acontece se nós não tomarmos? Ou se não tomamos com regularidade? Se houver carência, aparece logo nos exames médicos ou demora para se poder identificar a carência? Então, há mesmo necessidade de tomar suplementos? Não, eu posso ingerir alimentos fortificados e eles podem ser suficientes. No entanto, há quem prefira tomar o suplemento, é uma opção que cada pessoa deve tomar. O que é que acontece se nós não tomarmos? Ora, se nós não tomarmos
nem suplementos, nem ingerirmos alimentos fortificados de vitamina B12, o que acontece é que as nossas reservas corporais acabam por se esgotar passado algum tempo, então desenvolvemos déficit de vitamina B12. Este déficit pode provocar anemia, como eu já expliquei, como pode provocar danos neurológicos, ok? Se o déficit for severo, ele pode mesmo ser irreversível, portanto é uma situação que nós queremos evitar. Se não tomarmos com regularidade, acontece exatamente a mesma coisa. Se houver carência, aparece logo nos exames ou demora por poder identificar. Então, como nós temos estas reservas de vitamina B12, se eu não tomar nada, se eu não tomar nenhum alimento fortificado ou nenhum suplemento durante alguns meses, não se vai detectar nada nos exames, mas depois sim vão começar a surgir sintomas, vão começar a surgir sinais nos exames de que alguma coisa possa não estar bem. Depois podem surgir então os sintomas que podem demorar anos até aparecer, mas nós não devemos esperar que os sintomas apareçam para nos começarmos a preocupar com a vitamina B12. Depois, a pergunta seguinte é: quem deixa de comer carne tem automaticamente carência de vitamina B12? Não. Na verdade, mesmo quem come carne pode ter falta de vitamina B12, mas assumindo que não é o caso, assumindo que a pessoa tem bons níveis de vitamina B12, níveis indicados, se deixar de comer carne, durante algum tempo ainda não apresenta déficit, porque nós temos as nossas reservas de vitamina B12, como eu já expliquei, e nós todos os dias excretamos pela nossa bile uma certa quantidade de vitamina B12, mas nós conseguimos reaproveitar entre 65% a 75% desta vitamina B12. Portanto, como nós vamos aproveitando a que iríamos deitando fora, durante alguns meses ou até anos, nós vamos ter ali umas reservas de vitamina B12. O problema é que após algum tempo estas reservas já não vão ser suficientes e então vai surgir a carência e então vão surgir os sintomas, ok? A Raquel pergunta: de quanto em quanto tempo devemos fazer análises para verificar os níveis de vitamina B12? Ora, isto depende. Se a pessoa tiver níveis adequados, eu diria que anualmente é suficiente. Se houver um déficit que nós estamos a corrigir com algum suplemento, pode ser necessário uma monitorização mais regular. Okay? Depois, a Patrícia Pereira pergunta: consigo suplementar a vitamina B12 através da spirulina ou de outras algas ou através da levedura de cerveja? Então, existem alimentos como estas algas, como a levedura de cerveja, que não contêm vitamina B12. O que eles contêm são análogos de vitamina B12. E o que é isto? Análogos são substâncias muito parecidas com a vitamina B12, neste caso, que até vão ser contabilizadas como sendo vitamina B12 nas análises, mas que depois na prática elas não funcionam, ok? Portanto, são alimentos que no fundo vão falsificar o resultado das análises. Portanto, não são alimentos que façam mal, eu posso ingerir, mas depois quando eu for fazer análises eu tenho de ter outro tipo de critério a avaliar aqueles resultados, porque eles vão estar influenciados por estes análogos de vitamina B12. Com certeza que vocês já ouviram falar em pessoas que dizem que a cerveja preta tem B12, que as algas têm B12, que a levedura nutricional, que a levedura de cerveja tem B12, e isto não é verdade, ok? Portanto, aquilo que lá vai existir, a não ser que sejam fortificados, atenção, a levedura de cerveja pode ser fortificada com vitamina B12, mas à partida estes alimentos simplesmente contêm análogos desta vitamina e não uma vitamina funcionante, ok? A Gabriela pergunta: é verdade que a absorção de vitamina B12 só é feita quando combinada com ferro ou outras vitaminas? Não, isto não é verdade. Okay? Depois a Mariana Valente Mendes diz: mas tomar suplementos não é natural, tomar suplementos não é saudável e os suplementos de B12 são sempre de origem animal. Ora, começando pelo fim, os suplementos de vitamina B12 eles não são de origem animal, porque a vitamina B12 ela não é produzida pelos animais. A vitamina B12 é produzida por bactérias. Portanto, quer os suplementos, quer os alimentos fortificados, a vitamina B12 que eles têm foi produzida através de culturas de bactérias em laboratório. Portanto, não é de origem animal. Agora, o suplemento em si pode ter gelatina, por exemplo, pode ser de origem animal, ou pode até ter outras vitaminas que sejam de origem animal. À partida, a maior parte dos suplementos de vitamina B12 que vocês encontram não têm ingredientes de origem animal, mas é sempre uma questão de vocês verificarem os ingredientes para terem a certeza. Depois, a questão de ser menos saudável ou menos natural. Não é
o facto de uma pessoa tomar um suplemento que a alimentação vai ser menos saudável ou menos natural. Qualquer pessoa pode necessitar em alguma altura da vida de tomar suplementos. Isto pode até ser bastante útil, pode ajudar, e déficits nutricionais ou a possibilidade de haverem déficits nutricionais acontece em qualquer padrão alimentar. Nenhuma alimentação, nenhum padrão alimentar está isento de existirem riscos de déficits nutricionais. Portanto, em certos casos e em determinadas situações, como por exemplo aqui a vitamina B12 ou até a vitamina D, a suplementação pode realmente ser uma grande vantagem, pode ser bastante útil e não torna a alimentação menos saudável ou menos natural só por causa disso. Ok? Por fim, eu gostaria também de deixar aqui uma nota que eu considero importante sobre esta questão do déficit de vitamina B12. Existem várias causas para o déficit de vitamina B12, sendo que a não ingestão ou a baixa ingestão de alimentos de origem animal é apenas uma dessas causas, ok? A diminuição da acidez gástrica também provoca déficit de vitamina B12. E esta diminuição da acidez gástrica acontece naturalmente com a idade ou também pode acontecer com a toma de determinados medicamentos. Por exemplo, os antiácidos ou então os inibidores da bomba de prótons, aqueles que são conhecidos como os protetores gástricos, que muitas pessoas que quando tomam muita medicação tomam este tipo de protetores. Ora, quer a idade, quer estes medicamentos acabam por fazer diminuir a acidez gástrica. Por isso é que algumas instituições recomendam que, a partir dos 50 anos, qualquer que seja o padrão alimentar da pessoa, seja recomendável tomar suplementos de vitamina B12, ok? Outra causa para o déficit de vitamina B12 é a ausência de fator intrínseco. O fator intrínseco é uma proteína que é produzida pelo nosso estômago e que também é essencial para a absorção da vitamina B12 e que algumas pessoas, por terem, por exemplo, retirado parte ou totalidade do estômago ou por outros motivos, têm em falta, e estas pessoas também vão ter falta de vitamina B12, ok? Isto pode acontecer independentemente do padrão alimentar. Portanto, se quiserem ler mais sobre este assunto, eu vou-vos deixar aqui o link de um site que é o veganhealth.org, que tem imensa informação sobre todos estes mitos, todas estas questões também, se vocês quiserem saber um pouquinho mais. Se tiverem alguma dúvida que eu não tenha esclarecido e que não me tenham perguntado, estejam à vontade para colocar aqui nos comentários do vídeo também, ou se tiverem dúvidas sobre outros temas, já sabem, estão sempre à vontade. Se gostaram do vídeo, deixem um like, partilhem se acham que alguém vai beneficiar com ele, e não se esqueçam de subscrever aqui o canal no YouTube. Ok? Um beijinho e até ao próximo vídeo.